Olá pessoal, esse é o quarto tutorial do Sapiens e nesse tutorial a gente vai aprender a trabalhar com os formulários do sistema. Em vários locais do sistema, o usuário vai se deparar com os formulários que são páginas que contêm campos que têm que ser preenchidos. Um dos exemplos desse formulário é o formulário de tarefas, que eu posso abrir clicando duas vezes em uma tarefa. Então eu tenho aqui um exemplo típico de formulário. Eu tenho vários campos. Alguns deles não são mais preenchíveis, não são selecionáveis, né? Porque já tem um valor pré-definido, e outros eu posso alterar. Dentre aqueles que eu posso alterar, eu tenho dois tipos de campos. Campos abertos, em que eu posso digitar valores livremente, mas mesmo nesses campos abertos, em alguns casos, algumas regras de preenchimento. Aqui, por exemplo, eu acabei de ver que o campo ficou vermelho. Se eu passar o mouse em cima, ele vai me dizer por quê. O tamanho máximo desse campo é de 255 caracteres. Então eu sei que eu preciso reduzir o meu texto. Em outros casos, esses campos são seleções. Eu vou precisar clicar no campo e escolher dentre as alternativas que o sistema oferece a que mais se adapta ao que eu estou precisando. Nesse caso aqui eu quero elaborar um parecer. Se eu começo a digitar a palavra, a partir de 3 letras ele já faz uma filtragem das palavras que contém elab, né? Não preciso digitar a palavra toda. Elaborar. Parecer. Ele já me deu aqui duas opções. Não, mas não é nenhum desses tipos de parecer que eu quero elaborar. Eu quero elaborar um parecer consultivo. Então, aqui ele vai me dar, elaborar uma manifestação jurídica consultiva, que é o mais próximo que eu tenho da tarefa que eu preciso realizar. Se for necessária a inclusão de novas tarefas, é só entrar em contato com sapiens.gu.gov.br e sugerir a inclusão de novos valores para esse campo. Eu também posso selecionar o valor de um campo clicando aqui nessa lupa em localizar. O sistema, nesse caso, me ofereceu um grid, que vai ter todas as funcionalidades dos grids que a gente viu no tutorial anterior, inclusive a filtragem, né? Eu posso aqui, por exemplo, filtrar pelas atividades correicionais. Seleciono aqui, analisar processo, um exemplo. E aqui ele vai me dar as unidades, né? Nesse caso já tem o valor preenchido aqui, mas se eu quisesse alterar essa unidade, eu poderia ou selecionar nesse menu, né? Aqui eu tenho aqui algumas possibilidades relativas à unidade em que eu trabalho, em que eu estou lotado. Se eu preciso de uma unidade fora daquela que eu estou lotado, um setor fora da que eu estou lotado, eu vou aqui nesse menu e nesse caso o sistema me apresenta, além de um grid, né? Que eu posso também filtrar por aqui, ele me apresenta uma árvore. Ou seja, são essas entradas e dentro delas há outras entradas. Então eu posso ir clicando e descobrindo o que tem dentro de cada uma delas. Uma vez que eu tenha aberto um determinado ponto dessa árvore, eu posso pesquisar dentro desses pontos que eu acabei de abrir. Não quero pesquisar uma PRF, não era da primeira, era uma PRF da segunda região, para quem eu queria mandar. Se eu clicar aqui, eu vou aparecer todos os setores da PRF da segunda, vou selecionar aqui exemplificativamente protocolo. E aqui eu tenho um campo em vermelho. Esse campo é obrigatório, ou seja, eu preciso definir um usuário para quem essa tarefa vai. Selecionei aqui alguém. Muito bem. Algumas seleções elas têm características específicas. Aqui, por exemplo, ele me dá um calendário para eu selecionar mais facilmente a minha data, né? Selecionando aqui o ano, o mês do início do prazo, e depois que eu selecionei essas duas informações, o dia específico. Podendo selecionar inclusive hora, né? Aqui, definido o prazo inicial, ele me dá a possibilidade de definir o prazo final por contagem de dias. Muito bem. Uma outra funcionalidade interessante desses campos é a função de histórico. Eu quero saber quais valores aquele campo que eu estou editando teve anteriormente, né? Quais eram os valores daquele campo anteriormente. Clicando aqui em histórico, eu vou ver então que esse campo já teve o valor protocolo, de novo protocolo, e depois núcleo de admissibilidade. Aqui ele deu o protocolo duas vezes, porque provavelmente são protocolos de unidades distintas. Aqui embaixo eu quero saber também se houve uma alteração em relação ao usuário. Não, o usuário foi sempre Wilson Marcelo, desde a data em que isso foi criado. Então, se eu salvar essa tarefa, vai ser a primeira vez que eu vou estar alterando o usuário dela. Uma vez que eu tenha realizado as alterações no formulário, eu preciso salvar e depois posso fechar esse formulário. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês uma funcionalidade bem interessante que o sistema oferece, que é a funcionalidade de sugestão. Se eu tenho uma tarefa, se eu estou criando uma tarefa num determinado processo, eu posso pedir para que o sistema me sugira alternativas.
e ele vai verificar, de acordo com a minha atuação anterior, no setor que eu estou, e de acordo com o tipo de processo e as tramitações anteriores, algumas sugestões de pré-preenchimento. Nesse caso, ele me diz que não há sugestão para esse NUP, porque deve haver no mínimo 2 tarefas criadas para que o Sapiens efetue sugestões, ou seja, ele precisa ter alguns andamentos. Vamos ver se em algum desses outros processos eu consigo trabalhar com alguma sugestão. Aqui clicando em sugerir. Ó, aqui ele já me deu. Elaborar esse processo, ele está me sugerindo elaborar a manifestação jurídica consultiva para o núcleo de assessoramento. Eu só vou precisar, então, selecionar o usuário. Se o sistema acertou essa sugestão, eu posso adiantar bastante o meu trabalho, inclusive com a pré-definição de prazo, etc., que ele me viu que para esse setor o prazo em regra é 5 dias. Então ele já me sugere aqui alternativas de pré-preenchimento para todo o formulário, o que pode agilizar bastante a edição desse formulário pelo usuário. É isso. Esse era o nosso tutorial de hoje. Até a próxima.